Bom, nós sabemos que um comprimento de onda corresponde a 2π radianos. Portanto, nós conjecturamos que a diferença de raios R2 menos R1 vai nos fornecer uma diferença de fase delta. Portanto, podemos escrever que lambda delta seria igual a 2π R2 menos R1. R2 menos R1, calculada anteriormente, nos permite mostrar que 2πd seno do ângulo θ é igual a delta lambda. Nunca esquecendo que delta é a defasagem, lambda o comprimento de onda, d a separação entre as fendas e θ o ângulo do raio médio entre os raios R1 e R2, em relação ao ponto onde estamos calculando o máximo ou mínimo. Bom, lembrando que quando nós temos interferência construtiva, delta sobre 2 tem que valer igual a mπ para obtermos máximo, né? Observe que, então, o produto de d por seno θ será igual a m lambda, sendo m um número inteiro, e nós obteremos, então, os máximos de interferência para duas fendas. Agora, nós também podemos ter a interferência destrutiva. Delta sobre 2 é igual a 1 meio de 2m mais 1 vezes π. Portanto, o produto d seno θ tem que ser igual a m mais 1 meio de lambda, também com m igual a um número inteiro. Então, com essas duas equações, nós podemos localizar em um anteparo as figuras de interferência. A figura de interferência onde se obtém máximos e mínimos, né? Ou seja, franjas claras e franjas escuras, né? Então, exemplificando, né, esse problema das duas fontes, vamos ter máximos e mínimos, observando então que m igual a 0 corresponde a um máximo central, mas também m igual a 0 pode corresponder ao primeiro mínimo lateral. Claro que aqui nós temos que usar as equações apropriadas para máximos e para mínimos, né? Então, esta equação para o máximo central, m igual a 0. Para o primeiro máximo lateral, temos que usar m igual a 1. Para o segundo máximo lateral, m igual a 2. Para os mínimos, nós sempre obtemos o primeiro mínimo é sempre dado por m igual a 0. Então, na parte superior e também na parte inferior. Bom, próximo do centro do anteparo, aqui observem, que próximo ao centro do anteparo, ou seja, nesta região aqui, este ângulo θ, ele é muito pequeno. Portanto, nós podemos fazer uma aproximação em que o seno do ângulo θ pode ser aproximado pela tangente do ângulo θ, que por sua vez seria igual aproximado pelo seno do ângulo θ, e isto é somente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sendo o cateto oposto a distância da franja M com relação ao centro. Então, para máximos onde d seno θ é igual a m lambda, né, nós podemos calcular a distância do máximo m pela aproximação do produto entre m por lambda L sobre d. Para mínimos, a localização ou a distância da franja m vai ser dada por m mais 1 meio de lambda d sobre d. Bom, em ambos os casos, nós podemos calcular qual o espaçamento entre duas franjas consecutivas. Então, se eu tenho a distância da franja m mais 1 com relação à franja m,
Simplesmente subtrair uma distância da outra, nós vamos obter o espaçamento entre elas, ΔY, será simplesmente λL sobre D. Ok? Observem que esse é um método bastante interessante para a gente poder determinar, por exemplo, o comprimento de onda de uma onda. Porque se você mede no anteparo o espaçamento entre as franjas, multiplica por D e divide por L, você vai obter um valor para o comprimento de onda da onda incidente. Bom, uma análise muito semelhante poderia ser realizada através da determinação da intensidade da onda resultante da superposição. Para fazer por esse método, nós devemos utilizar o método de fasores, né? Lembrando que a intensidade de uma onda é sempre proporcional à amplitude de uma onda elevada ao quadrado. Tá? Então, no capítulo de ótica física do livro, tem uma série de deduções onde são utilizados o método de fasores. Aqui eu vou mostrar para vocês os resultados, porque no livro essas equações estão deduzidas. Né? Então, quando nós temos pequenos ângulos, né, a intensidade da onda devido à interferência será dada por essa expressão aqui, com φ dado por essa expressão lateral. Né? Se nós observarmos graficamente, esta intensidade significa que aqui nós temos uma intensidade, né? E essa intensidade ela vai com o quadrado de um cosseno, né? De um certo ângulo φ, sendo φ dado por essa expressão. Então, plotando esta expressão, nós obtemos esta situação, onde nós temos máximos de interferência e onde nós temos mínimos aqui de interferência. Bom, uma outra situação bastante interessante é a observação da interferência em filmes finos, ou seja, da superposição de ondas quando nós incidimos luz sobre películas. Né? Uma película pode ser considerada um filme extremamente fino. Né? Então, nós formamos vários padrões de observação. Para entender, então, o fenômeno da interferência então, também acontece quando uma onda coerente incide sobre objetos cuja espessura é muito pequena, como em películas. Tá? Também nesse caso, existe a superposição de ondas coerentes, que podem estar defasadas devido à diferença de caminho óptico entre dois raios que se superpõem em algum ponto para formar uma franja clara ou uma franja escura. Tá? Bom, entretanto, nesta situação de interferência em filmes finos, nós temos um ingrediente adicional que é devido à reflexão. De fato, sempre que uma onda é refletida em uma superfície, ela muda de fase por 180 graus. Então, naturalmente, quando uma onda incide sobre uma superfície, ela muda a sua fase de 180 graus. Então, aqui nós temos uma onda incidindo sobre a superfície com um certo ângulo θ. Uma parte dela é refletida, portanto, essa parte refletida, ela muda a sua fase. E aqui nós temos uma parte em que a onda é refratada, mas nesta outra interface ela sofre novamente uma reflexão e uma nova refração.